Agora, estou te ouvindo. A palavra está com você, meu irmão. Tá. Meu nome é Thiago Pagano, eu Ouço sou sim, dono. ouço sim. Tá. Meu nome é Thiago Pagano. Tá tudo ok. Então, você está com a palavra, está saindo aqui Ele para mim agora, estou te ouvindo. está duplicado. Meu nome é Thiago. Vai lá agora, pode ir, eu já parei aqui. Obrigado, Tá. Thiago. Imagina. Meu nome é Thiago Pagano, eu sou o principal sponsor do canal Comex Fácil, um canal que eu mesmo criei lá no YouTube. São 20 anos de experiência na área de comércio exterior. Passei de despachante, importadores, exportadores, tradings, agente de carga, enfim, tenho um conhecimento até que amplo na área. Digo que eu sempre aprendo mais e mais, os desafios são gigantes, não paro de estudar. É que nem eu falei, são quase 20 anos na área, e agora, com esse desafio novo do canal Comex Fácil, que, além disso, eu trago toda a experiência que eu tenho de comércio exterior para as pessoas que estão se formando, ou quem está estudando, enfim, e também para os novos profissionais e quem quer se atualizar. Então, eu cheguei nessa área em comércio exterior, hoje eu sou microempresário, eu tenho uma MEI, trabalho para uma empresa, mas essa ideia de empresário, digamos assim, aconteceu há 2, 3 anos atrás, quando eu fui morar fora, eu precisei desenvolver alguma coisa para me virar. Então, essa é um pouquinho da minha experiência. Tá bom, Formado pela Unip, pós-graduado pela FAP e pós-graduado pelo Mackenzie. Acho que isso é um pouco relevante também. Com certeza. Tiago, como você, como profissional de mercado, como você viu esse processo na pandemia? Esse processo, como o comércio exterior ele funcionou, porque foi tudo muito rápido, né? Você tinha uma demanda e essa demanda cresceu demais da noite para o dia. Esses profissionais eles estavam preparados para essa demanda? Eu falo que não, porque muito precisa ser adaptável. Então, por exemplo, hoje em dia, eu sempre dou o exemplo do despachante que tinha muito papel na mão e que quando precisava de alguma situação diferente de um canal verde, ele tinha tudo na mão quando era papel. Hoje em dia, com essa pandemia, tudo precisou ser adaptável. Então, o fiscal, por exemplo, ele não sai mais da casa dele para dar uma olhada na carga. Ele faz isso tudo via celular. Então, ele pede para ver a carga, por exemplo, e ele faz tudo via celular. A pandemia ela foi boa porque muita coisa que era burocratizada, digamos assim, está sendo desburocratizada. Então, as coisas estão se tornando mais simples, o conhecimento está sendo passado mais fácil, mas precisa se adaptar muito e as pessoas não estavam preparadas para isso. Acho que veio como um chute na porta, mais ou menos. É complicado, mas agora sim, a demanda está melhorando, as contratações de empresas estão aumentando e eu penso que, por exemplo, eu não sei a média de quantos milhões de brasileiros estão sem emprego, mas eu penso que essa média vai cair, principalmente para a área de comércio exterior, logística, enfim, tudo que esteja agregado ao comércio exterior. Tá. O que você chama de um processo burocratizado e o que você fala que esse processo mudou? Que eu falo de burocratizado, por exemplo, um canal diferente do verde, que é o amarelo, o vermelho, o próprio canal cinza, ele demorava em torno de 3 a 7 dias úteis para ser analisado. Hoje em dia, por quê? Tudo demandava para qual processo e o fiscal, como o fiscal ia receber aquilo, como ele ia analisar aquilo. E assim, eu sempre falo, os fiscais eles são extremamente capazes para fazer isso. Só que leva muito tempo. Ele mesmo precisava se locomover da casa dele para o escritório, do escritório para ver a carga. Hoje em dia, o próprio fiscal faz isso da casa dele. Então, ele recebe o processo em si, analisa isso no horário dele, claro, e ele vê a carga via live, ou via foto, via vídeo.
Então, tudo aquilo que é burocratizado, era demorado, era complicado, hoje em dia está caindo. O próprio radar, por exemplo, antigamente, era muito papel. Hoje em dia, tudo é feito na internet, tudo é feito no site e é muito mais fácil. Claro, devido às proporções, eu acho que a gente tem muito a melhorar ainda, mas devido às proporções, o que é muito papel na mão, hoje em dia é muito mais fácil, muito mais simples, mas precisou de muita adaptação para isso. Tá. A parte de fiscalização, eles tiveram que se adaptar a esse processo, tiveram que começar a conferir através do sistema, através de foto. E o despachante? O próprio despachante também, na minha primeira live com o profissional, foi com o despachante. E ele falou: hoje o despachante não é simplesmente a pessoa que recebe o processo e entrega. Ele não é mais um cara que simplesmente entrega processo, entrega papel. Hoje em dia, ele é como se fosse um braço da empresa. Por quê? Porque se o despachante chega para uma empresa e fala: olha, você vai classificar a tua carga com um NCM tal, e a empresa leva isso e dá algum problema lá na frente, a responsabilidade, digamos assim, não é só hoje da empresa, e sim é do despachante. Então, hoje o despachante, inclusive, eu tenho um celular que eu falo diretamente com o nosso despachante, o horário que for. E ele fala: Thiago, você está fazendo certo ou não? Antigamente, o despachante dava 6 da tarde, ele desligava o celular, desligava tudo que fosse e tocava o barco, sabe? Então, assim, é importante eles estarem prontos para receber ligação, informação, qualquer horário que for. E por que eu falo que eles estão se adaptando também? Hoje em dia, tudo que era necessário papel, então, por exemplo, uma invoice assinada, reconhecida, não sei o quê, tudo você tem em PDF. Não é mais necessário você simplesmente imprimir tudo aquilo, ou imprimir e vir da origem. Então, você passa um PDF para frente, o próprio despachante imprime aquilo e está tudo certo, o processo está feito. Antigamente era muito papel, era muito complicado. Então, os despachantes hoje, os mais antigos, mais tarimbados, digamos assim, estão um passo à frente. Mas eu sempre acredito, eu sempre falo que essa garotada que está vindo agora, tem uma vasta vontade de aprender mais, de ter mais conhecimento e tocar isso para frente de uma forma incrível. Então, são 2 pontos a se analisar. O pessoal das antigas, digamos assim, que sabe muito bem do processo, sabe de tudo aquilo, e o pessoal da nova guarda, digamos assim, que isso tudo muito rápido. Eu preciso saber o NCM tal. Ele vai, pesquisa, te traz aquilo com uma clareza muito fácil e muito rápido. Então, são 2 pontos que precisam se encontrar. Perfeito. Tá, Tiago, esse primeiro momento a gente deu um apanhado geral aí para as pessoas que não conhecem o comércio exterior saber como funciona, quais os profissionais que estão envolvidos. Mas eu queria fazer o primeiro apanhado da nossa live. Eu vou partir um pouco para a área de educação, se você me permitir, tá bom? Claro, o que acontece? Claro. Eu sou instrutor do Senai, da Firjan Senai aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos até com 4.500 vagas abertas para jovens, tem cursos de graça, então você vai lá e consulta e vê o que faz. Mas eu queria partir para a área de educação, que nós também temos um aluno que ele vai participar de uma Olimpíada do Conhecimento para ver se ele vai representar o Brasil no Mundial, na área de logística. Legal. E nós levamos esse aluno numa grande empresa aqui do Rio de Janeiro, uma multinacional, para ele conhecer os processos. E essa profissional dessa área falou que a grande dificuldade hoje é arrumar profissionais que saiam das universidades, que saiam das escolas técnicas, que possam ter alguma noção de comércio exterior. Como você vê isso? É engraçado que eu me coloco nesse tipo de experiência. Quando eu saí da faculdade, há anos e anos atrás, eu me sentia pronto. Falava: não, vou entrar em qualquer empresa, e não é verdade. O que me fez pronto foi a experiência que eu tive na vida.
o profissional de comércio exterior sai de uma faculdade muito cru. Então, ele tem muito a base teórica, muito aquela base fácil de que tudo é muito simples, e não é exatamente isso. Então, eu falo que, por exemplo, as faculdades que ajudam o aluno a colocar ele num mercado de trabalho ou simular um mercado de trabalho para ver onde que ele chega e fazer ele forte, são as que estão um passo à frente. Eu, infelizmente, eu não tive essa base. A universidade que eu fiz, ela me dava apenas a base teórica. Quando eu saí para o mercado, eu me vi, e eu lembro bem que eu usava essas palavras, eu tinha que quebrar a casca do ovo que eu estava dentro, e não conseguia. Então, eu me formei, fui para um despachante depois de um bom tempo, e aí eu comecei a tomar experiência, né, da área, e aí vinham os escorregões que a gente leva, mas o profissional de comércio exterior, ele não sai pronto. Eu não tinha uma base de um Syscomex, por exemplo, eu não sabia o que era ser um despachante, ou ser um importador, ou ser um exportador, ou ser uma trade. Eu precisei aprender isso com a vida. E isso não só nos cursos de graduação, nos de pós-graduação, isso há 15 anos atrás, nos de pós-graduação também eram assim. Então, muito eu aprendi com a vida, vendo o processo, vendo acontecer, indo em loco para ver o foco. Mas o profissional há 15 anos atrás, quando eu me formei, não era pronto. Ele apanhava muito, digamos assim. Tá. E você, qual é a sua visão de hoje, assim, as universidades, os cursos técnicos buscarem esses profissionais de mercado para se tornarem professores? Você acha válido? Porque vou te dar um exemplo bem prático. Hoje, dentro de uma universidade ou dentro de um curso técnico, raramente você aprende a fazer uma cotação de frete, que é uma coisa básica. Que é o básico do comércio, você fazer uma cotação de frete. Muitos profissionais não sabem. E você sai com a falta desse conhecimento da universidade ou do curso técnico. Você acha que agregaria valor esses profissionais de mercado? Lógico, tem pessoas que não querem estar em sala de aula. Eu acho que as faculdades precisam desses profissionais. Quando eu comecei com o canal Comex Fácil, a minha ideia era pura e simplesmente passar a minha experiência para frente. E eu acho que as universidades, elas podem até contratar e devem contratar profissionais da área de comércio exterior, ou de logística, ou até por exemplo, um advogado tributário, um advogado internacional, mas que tem experiência em mercado. Não adianta simplesmente o professor chegar e falar, olha, me formei, eu sei o básico disso, eu vou dar aula sobre isso. Não. Então, eu acredito que as universidades, os cursos técnicos, precisam ter profissionais da área também que queiram ensinar. Não são todos que falam, eu quero ensinar. É muito fácil o profissional falar, eu sei tudo, mas o cara não querer compartilhar o conhecimento dele, aí também complica. Mas, sim, eu sou totalmente de acordo. Eu acho que o bom profissional, o bom professor é aquele que tem a base interessante para comércio exterior, por exemplo, no meu caso, mas que ele trabalhou na área e ele, de uma certa forma, hoje presta serviço, presta assessoria, alguma coisa do tipo, e manja muito, mas ele tomou porrada da vida, digamos assim, tomou porrada da área de comércio exterior até crescer. Então, ele precisa ser. Eu concordo, sim. Tá. Aí, ainda na educação, e como você falaria para esses garotos, esses meninos, esses jovens, eles entram na logística, vou dar o exemplo, eles entram na logística, eles têm a visão que logística é caminhão. E quando eles mandam um currículo, ou manda para uma empresa de armazenagem ou manda para uma transportadora. E a logística é muito mais. São poucos que têm essa visão do comércio exterior, da logística internacional, que vai buscar esse ramo. Qual o grande desafio desse profissional? O que você falaria para esses meninos que estão começando agora, essa juventude que está começando agora? Eu nunca me esqueço uma aula que eu tive na faculdade, anos atrás, e o professor chegou para a gente e falou assim, gente, o que é logística? Exatamente a mesma pergunta que você falou, o que é logística? Eu falo, um é caminhão, a outra é navio, o outro...
Ele falou, não, logística é tudo. Desde a colocação do produto lá no teu fornecedor, a fabricação do produto, até a entrega e a saída do produto para o seu cliente. Então, logística é tudo. Se a logística tem uma falha, independentemente de onde, é falha no teu processo inteiro. É o supply chain que falha. Então, o que eu falo? Conhecimento da palavra é importante, mas conhecimento de mercado é melhor ainda. Por quê? Eu vejo muitas transportadoras que colocam assim, tal transportadora, transportadora e logística. E o cara simplesmente pega um caminhão e leva para outro canto e entrega a carga. Verdade. Não é logística, desculpe, isso é transporte, isso é mudança, isso é qualquer coisa, menos a logística. Muitas pessoas eu ouço falando, porque a logística da situação não é logística. Desculpa, a má adaptação da palavra muito o mercado de trabalho. Então as pessoas acham que logística é simplesmente você entrar num caminhão e levar o processo do ponto A para o ponto B. E não é isso. Se você tem uma falha no teu estoque, você tem uma quebra de logística. Se você tem uma falha na entrega ou um processo que passou do tempo, alguma coisa, isso é falha logística. Então, o que eu falo para essa garotada que está começando? Não assimilem a palavra logística a simplesmente caminhão, ônibus, o que for. Assimilem a palavra logística a tudo. Desde a caçando pedido lá no fornecedor, ou melhor, de onde sai o produto do fornecedor, até entrar no teu cliente. Isso, Lu. Sim. E essa logística internacional? Como ela funciona? Eu tenho É da muitos mesma forma? É da mesma forma. Eu tenho muitos fornecedores, por exemplo, do outro lado do mundo, na China, na Índia, na Indonésia, enfim. E eu tenho que acompanhar o processo. Para mim, se eu coloco um pedido hoje e o fornecedor falar para mim, Thiago, vai ficar pronto daqui 15 dias, porque o meu fornecedor não vai conseguir me entregar, eu tenho um problema. Eu posso ter um problema. Então, serve da mesma forma, só que o que acontece? Por ser internacional, ela demora mais, ela tem um processo um pouco mais complicado, digamos assim. Então, de embarcar de uma China, por exemplo, para vir para o Brasil marítimo, você demora 45, 50 dias. E não tem quem fale, vamos avançar o caso. Entrou no navio, é esperar chegar. O que você pode correr é para desembaraçar a carga aqui no Brasil, que ao invés de demorar, sei lá, 7 dias, você demora 3. Mas entrou no navio, é esperar. Então, você tem que ter os tempos muito bem colocados numa planilha, ou na tua cabeça, ou enfim, onde for. Mas saber que uma coisa tem que respeitar a outra. E respeitar logisticamente dizendo, desde o processo lá no início até a entrega no final. Se furar um pneu do caminhão que está levando a carga lá para o porto, por exemplo, na China, e isso vai demorar um dia, você vai ter um efeito cascata aqui. Então, tudo é uma questão de entender os pontos, entender os processos um por um, por que demora tanto, ou por que é tão mais rápido, ou tão mais lento. A logística no comércio exterior, ela serve para tudo isso. Tá, então eu entendi que a logística internacional, o que muda que é uma negociação entre duas nações, é um transporte entre duas nações com legislações totalmente diferentes, né? Essa é a grande mudança, mas no restante do processo tem tributação, como tem a nacional, tem um transbordo, tem um transporte, tem tudo igual. O que a gente precisa entender como funciona a legislação do nosso país mais a fundo, para a gente saber o que pode e o que não pode trazer. É assim que funciona, né? Na verdade, não é que não funciona ou não funciona, pode trazer ou não pode trazer. Tudo, eu sempre falo, se o produto é um produto legalizado, digamos, você consegue até transportar carga viva, então animais, etc. Você consegue isso. Tudo é possível, sendo dentro da lei. Depende do que precisa ser feito para trazer aquilo. Então, por exemplo, um tempinho atrás,
muita gente começou, vamos fazer teste de Covid, o tal do teste de Covid que você compra hoje em dia em farmácia. Foi uma onda que teve aqui em comércio exterior e eu ouvia gente conhecida falando assim, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu fui atrás de Anvisa para saber o que precisava. A moça da Anvisa virou para mim e falou assim, Thiago, a gente não está tendo tempo de analisar cada teste, então nós estamos liberando tudo. Só que quando acabar isso, nós vamos começar a ter uma rigidez muito mais forte, porque tem gente mandando teste de Covid que na verdade é teste de gravidez. A gente sabe disso. Então tem coisas que fogem da mão, mas tudo é possível. Agora, ver de acordo com o NCM, isso é importante dizer, que tipo de classificação vai ser a carga e o que ela precisa. Se ela precisa de uma licença de importação ou simplesmente chega aqui e desembaraça. Então, tudo é uma questão de ver o NCM na carga. E isso eu falo, NCM é o coração da operação. É ela que vai decidir o que pode entrar e não pode entrar e como pode entrar, não é isso? Exatamente, exatamente. Se o NCM vier errado, além de você puder trazer problemas para a tua empresa, porque o que acontece? Chegou uma carga, a carga desembaraçou do canal verde, beleza, e por algum motivo, cargas futuras eram canal amarelo. A Receita pode chegar para você e falar assim: eu quero analisar todas as tuas importações de 5 anos para cá. E aí você começa a ver que tem NCM errado, que tem situações erradas, você complica a tua empresa. Você toma uma multa lascada simplesmente por um NCM errado. Então é muito complicado você trazer uma carga de todo jeito, de qualquer jeito. NCM é o coração da operação para tudo, até para tributação. É ela que define qual é a tributação, quais os impostos que eu vou pagar. Ela define toda a tributação que eu vou pagar, tanto federal como estadual? Sim, sim. Não, o estadual, a única coisa que muda, por exemplo, são os estados. Então, o estado de São Paulo, que é onde eu moro, o ICMS é 18%. O estado de Santa Catarina, o ICMS é 12%, mas se devolve 4%, ou seja, na verdade é 8%. Então, os ICMS dos estados muda de estado para outro. Então, essa tributação não tem diferença. Mas o resto, imposto de importação, IPI, PIS/COFINS, na verdade, imposto de importação e IPI é o NCM que define. O PIS/COFINS é muito difícil ter uma diferença, mas existe, mas é tudo atribulado ao NCM. Entendi. E o NCM, ele vem, que é a nomenclatura comum do Mercosul, mas ele vem de outro processo, né? Ele é uma subclasse, não sei se eu posso dizer assim, do sistema harmonizado. Na verdade, o NCM é baseado no sistema harmonizado. Então, por exemplo, o NCM, ele são 8 números. O sistema harmonizado, se não estou enganado, são 10 ou 12. A base deles se não igual, muito parecida. Então, o NCM ele é baseado no sistema harmonizado, que é utilizado nos Estados Unidos, no México, se não estou enganado, na Europa também. E, por exemplo, quando vem carga da China, por mais que eu fale, olha, preciso que seja o NCM tal, eles me colocam o harmonizado, o código harmonizado, que teoricamente é quase próximo, se não o mesmo, mas é acrescentado 2, 3, 4 dígitos a mais. Tá. Você tocou num ponto aí, China. É diferente importar da China do que importar do resto do mundo? Por esses problemas que você fala? Olha, eu tenho fornecedores fantásticos da China e tenho fornecedores ruins. E o que eu falo que são fornecedores ruins? É aquele chinês que não faz questão de te entender. Por mais que você seja o cliente, ele não quer te entender, não quer te ajudar. E eu tenho fornecedores fantásticos que se eu falar com a pessoa agora, putz, eu preciso da carga em XYZ, ele vai me dar toda a atenção. Então, é muito complicado quando se trata de pessoas. O chinês, o que acontece? Ele trabalha muito.
Então é muito normal você ter um chinês que ele sabe tudo. E aí é que entra o grande problema. O cara que sabe tudo e não enxerga, ele acha que aquilo é resultado para tudo. O cara que sabe tudo, enxerga e quer te ajudar, é espetacular. Então, eu tive uma situação um tempo atrás que a carga veio, a documentação veio toda errada, e quando eu cheguei pro fornecedor, eu falei, putz, a documentação tá toda errada. O cara brigou comigo. Não, porque a gente faz dessa forma, não tem mudança e tal. Passou um tempo, a gente conseguiu, de uma certa forma, acertar aquela situação. Passou um tempo, veio uma carga de outro fornecedor, que eu falo que o cara era espetacular, e chegou a documentação antes, mas ela estava toda errada, mais ou menos o mesmo tipo de erro do primeiro. O cara falou, não, me dá aqui que eu acerto na hora. Então, existem fornecedores fantásticos e fornecedores ruins, isso em todo lugar. Mas o chinês em si, ele tende a te ajudar. Ele quer ter a empresa dele colocada aqui no Brasil. Isso que a gente não tem esse conhecimento. Lá fora, eles querem as empresas dentro dos outros países. Aqui a gente tem medo de fazer isso. A gente tem medo de colocar o nosso nome lá fora por N situações. Então, quando o cara tem esse conhecimento, putz, não, é o meu produto que está girando em outro país, espetacular. Quando ele fala, não, é o meu produto que está girando em outro país, mas eu sou o melhor, aí já complica. Ah, tá. Então, o problema é mundial, não posso focar na China. Não. Profissional ruim eu tenho em qualquer lugar, isso é fato, em qualquer lugar, em Exato. qualquer área. E Exato. dentro dessa colocação ainda, o que você chama daquele fornecedor muito ruim? É o cara que não quer te ajudar. É o cara que atrasa uma produção e não te dá satisfação. É o rapaz que aumenta o preço como uma troca de roupa. São produtos que você compra porque você viu uma amostra e a amostra é espetacular. Chega o produto, é horrível. É horrível assim, com erros grotescos. Aí você pede um negócio amarelo, chega vermelho. E aí você tenta brigar com ele não te dá atenção, ele fala, não, mas a nossa amostra estava assim, enfim, fico elas por elas. Então, um profissional ruim, isso pode ser da China, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, do México, de onde for. Se o cara não der atenção ao cliente, e isso eu sempre falo, o customer service e o pós-venda tem que ser muito bom, tanto para produto quanto para serviço. Se você fizer um pós-venda perfeito, o cliente vai voltar. Se você fizer um pós-venda imperfeito ou parcial, difícil. Nem que seu produto seja espetacular, ele vai achar um similar ou um pouco pior, mas que a pessoa faça um pós-venda espetacular, você perde o cliente. Então, isso é para tudo. O que eu falo de cliente, de fornecedor ruim, são esses pontos que eu falei. E, além disso, é complicar a tua situação no teu país destino. Isso também é um fator muito complicado. E como ele pode te complicar? Dá um exemplo para mim, por favor. Eu tive uma carga uns bons anos atrás, era a época de Natal. E eu trazia piso laminado para casa, enfim. Quando chegou o container, abri o container, tal, tinha dado um canal verde. Quando abri o container, tinha brinquedo junto. E a pessoa não avisou. O que acontece? Ele quis fazer um agrado para o dono da empresa. Falar, puta, eu tô mandando um brinquedo para seus filhos, tal, alguma coisa do tipo. E não avisou. Se aquilo dá um canal diferente de verde, me descaracteriza a carga inteira e eu perco a carga. Ou seja, o que eu paguei eu não ia receber em produto. Foi uma boa intenção? Foi. Mas poderia me complicar. E tem situações que é assim também. O cara declara uma carga, 22 toneladas, embarca 18, me complica. Ou ele embarca uma carga avariada, me complica. Então, todos os pontos devem ser muito bem analisados e deve ser com clareza para todos os lados. Isso sempre. Tá, ok. A gente já falou um pouco de
de importação. Eu acredito que você deve trabalhar também com exportação. E são as mesmas dificuldades? Sim e não. O que acontece? Hoje em dia eu tenho exportação Brasil, Argentina, Brasil, Estados Unidos e Brasil, México. Então eu cuido dessas pontas. Em relação aos nossos irmãos argentinos, eles procuram entender a tua situação. Então, por exemplo, não, a carga se complicou por algum motivo, vai atrasar. Eles entendem numa boa, eles sabem que isso está fácil para ser resolvido. Os americanos, eles são muito preto no branco. A carga vai embarcar dia 20. Dia 20 tem que estar embarcada. Então é muito preto no branco. O mexicano é aquele entre meio termo, argentino e americano. E eles são muito corretos. Então, os clientes que eu tenho lá fora são muito corretos, mas isso vai de pessoa para pessoa, claro. Mas a grande dificuldade, não só pela língua, por mais que eu fale inglês, um pouco de espanhol, enfim, não só pela língua, é às vezes a forma que eles te tratam. O argentino, ele te trata na mão. O americano é aquele negócio. É isso que eu quero e ponto. Se der errado, problema seu. Entendi. Mas e quanto à parte de alfândega, a saída do país? Saída do. Olha, por incrível que pareça, exportação é muito bem recomendada aqui no Brasil. Por que eu falo isso? Os impostos são reduzidos ou são zero. Então, para a gente, o que eu preciso? É simplesmente uma invoice, um packlist ou romaneio de embarque e o documento de saída. Ponto. Às vezes, um certificado de origem, alguma coisa que eu tiro com os órgãos aqui que são específicos. Ponto. Não é muito mais difícil. Para sair a carga do Brasil, se a documentação está perfeita, 2 dias está liberado para sair. Então, a tranquilidade de sair a carga quando está documentado perfeito é ótimo. Por incrível que pareça, o nosso sistema de entrada aqui no Brasil, ou saída, o Siscomex, ele é reconhecido no mundo inteiro como o melhor sistema de aduanas, perdão. Por quê? Porque ele tem um controle de tudo. Muitos sistemas nos Estados Unidos, se não me engano, na Europa também copiam o Siscomex. E ele é um projeto brasileiro. Então, o mundo está meio que adaptado a isso, mas existem situações que fogem da nossa mão, por exemplo, e os clientes de fora entendem também. Tá. Quando eu falo de exportação, eu também pago tributação? Sim, paga-se. Na verdade, tudo aqui no Brasil se paga a tributação. Então, por exemplo, eu levo, vamos colocar um estado que não tenha porto. Eu levo de Minas Gerais para o estado de São Paulo e embarco a carga. De uma certa forma, você vai pagar a tributação quando sair do estado de Minas, sair de Belo Horizonte e for para Santos. Então, você paga uma tributação entre estados, mas sim, se paga. Quando você emite uma nota, você paga a tributação, independentemente de quanto. Para sair exportação, se você pega uma nota de exportação, ela é zerada. Então, ela só tem o valor do produto, o valor do frete. E, às vezes, o seguro. Porém, tudo se paga a tributação. Então, o quanto for referente à nota, o quanto aquela nota deu de saída, mas, via de regra, as exportações não têm impostos. Ah, tá. Isso aí é para você manter o produto brasileiro competitivo? Posso dizer Sim, isso? sim. O produto brasileiro ele é muito bem visto lá fora, mas a gente tem que mudar isso. Inclusive, foi um tema de uma das lives que eu fiz lá no canal, uma live minha mesmo, que é exatamente isso, porque quando a gente tem aquela visão que o brasileiro ele só sabe exportar commodity, açúcar, soja, milho e etc. E nós temos uma capacidade gigantesca de produtos industrializados. Então, nós temos que mudar essa visão de somos apenas commodities. Não, o produto brasileiro ele é muito bom lá fora.
Eu tive a oportunidade de morar 2 anos quase na Europa. E eles reconhecem o produto brasileiro, biquíni, a própria bebida alcoólica e outros, roupa em geral, como melhores do que o deles. E eles fazem lá, enfim, mas melhores que o deles. Tá. E essa. É porque a gente só ouve na televisão, muitas das vezes, que o Brasil é exportador de commodities. As pessoas não acabam conhecendo os outros produtos, as outras áreas que o Brasil atua. E quanto isso faz mal para quem atua na área? Assim, de o país ser conhecido e as pessoas só conhecerem o Brasil como exportador de commodities. O quanto isso ou incomoda ou não dá aquele valor devido para quem está na área, que sabe que é muito mais que commodities que é exportado. Infelizmente, a gente tem o estigma daquela coisa toda. O Brasil é o país do futebol. Quando eu morei fora, eu falava que eu era brasileiro. Ah, Ronaldinho, Pelé, samba, tudo que era voltado ao brasileiro. E a parte do business, digamos assim, commodity. Então, muito disso sai da gente mesmo. A gente fala, não, nós somos grandes produtores de commodities, e a visão que eles têm lá de fora é que nós somos algumas cidades, então, tipo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, as capitais, e o resto é tudo fazenda. Eles têm essa ideia ainda que é tudo fazenda. E não é esse fato. Nós temos polos de produção, por exemplo, eu trabalho em um polo de produção, eu trabalho em São Bernardo do Campo. É um grande polo de produção, inclusive de parte automotiva. Nós temos polos de produção em Camaçari, em Franca, que foi um grande polo de produção da parte é, de calçado. Então, nós temos grandes polos, mas infelizmente isso é mal reconhecido lá fora. Mas parte muito da gente. A gente é que nem eu falo, o brasileiro ele tem medo de colocar o produto dele lá fora e falar, olha, meu produto está aqui, é industrializado, é bom e eu te dou o teste. E ele fala, não, eu vou cair para o commodity. O tempo que eu fiquei sem emprego, de fevereiro até agora há pouco, eu fui convidado por 2, 3, 4 trades que falavam assim, ah, não, vamos trabalhar vendendo produto brasileiro. Aquilo já me crescia o olho, falou, opa, peraí, beleza. Ah, vamos vender commodity. Não. Não, porque aí vai ser sempre mais do mesmo. É uma trade que vende commodity, que é simples, etc. Então, não, vamos para produto industrializado, vamos ver o que é nosso mesmo. Então, vai uma cachaça, que é espetacular, e lá fora não existe esse produto. A própria roupa brasileira, os chinelos, etc. Tudo que for industrializado e for diferente, chama atenção. E sai um pouco do commodity, claro. Tá, você tocou em trade. Eu queria te fazer uma pergunta. Esses dias um aluno meu entrou em contato. Ele é comprador de um grande grupo hospitalar e ele queria trazer material hospitalar lá de fora. Acionei uma amiga que é da área e nós não conseguimos encontrar uma trade especializada ou que consiga trazer material hospitalar lá de fora. É pelo mesmo caso de você ter os produtos específicos que o brasileiro gosta, então é mais fácil você trabalhar com isso? Não, uma trading boa, digamos assim, ela traz tudo. Não é simplesmente a trading que traz o produto hospitalar, que nem se deu exemplo, ou a trading que traz o produto para equitação, ou algum. Não. Uma trading realmente boa, que eu falo uma trade boa, é aquela que você joga o produto na mão dela, ela vai analisar, vai ver a melhor saída e vai te trazer. Meu pai, ele é aposentado. E antes de se aposentar, ele falou: não, vou trabalhar como representante comercial, enfim. E ele precisava trazer era vinil para ônibus, para fazer o assento do ônibus. Eu não tinha a menor ideia, meu pai é engenheiro. E ele achou uma trading que ele chegou para ela e falou assim: me ajuda a trazer isso. A trading eram 3 pessoas. A trading, os caras falaram: tá bom, vamos topar. Trouxeram um container de vinil, meu pai vendeu para o cliente dele. Então, existe muito disso. É a trading não ser específica para a área. Isso é um grande erro.
porque muitas trades falam, não, eu sou específica de commodity, eu sou específica de itens de equitação, por exemplo. Não, uma trading boa, ela pega qualquer processo, ela desenrola qualquer processo e ela te ajuda a trazer qualquer processo. Nós tivemos essa dificuldade até hoje, a gente não conseguiu responder a esse aluno. E todas que a gente consultou falam, não, tá difícil, tá complicado, e meu ramo é outro. Foi essas informações que nós tivemos, eu até achei estranho, mas aí agora você confirmou o que eu pensava. Se você é especialista, você tem que dar a solução do problema, né? Sim, e na verdade não é problema, né, Vitor? Problema seria se você tivesse uma carga, que eu sempre falo, eu não trabalho com carga viva. O que é carga viva? Animal, ou sei lá, alguma coisa relacionada a ser humano, então vai órgãos, essas coisas, eu não trabalho. Eu não gosto, é complicado demais. Mas existem pessoas que trabalham. Então, assim, se eu, como profissional da área, se você me liga e fala, Thiago, eu estou precisando de uma carga assim, assim, assim. Eu falo, eu não tenho conhecimento nisso, mas eu consigo te ajudar, eu vou estudar aquilo e vou te dar um veredito. Se eu falar, eu não consigo trabalhar com isso, mas eu vou te indicar quem trabalha. Então, o profissional da área de comércio exterior, ele tem que estar pronto. Não é um fato, não, eu não vou indicar meu concorrente. Não é concorrente, gente. É você trazer a carga para o cliente, no caso, esse teu aluno, falar, tá bom, deixei de trazer item hospitalar, vamos trazer, sei lá, item automotivo. A primeira trade já tem esse conhecimento. Então, é parar com esse negócio de, não vou passar para o meu concorrente. Não existe concorrência. Existe qualidade de serviço. Show. É isso que eu também acho. Agora eu vou, para a gente finalizar, a gente já está chegando a 1 hora. Como você está vendo o cenário atual? E qual a perspectiva para o futuro? O que você enxerga na visão de um especialista de comércio exterior? Eu acho que tem muita coisa mudando. E isso é bom. Eu dou um exemplo. Eu escrevi, se me permite dizer, Sem problema algum. eu e alguns amigos, a gente escreve para um blog, para o exterior. E um dos textos que eu escrevi foi sobre a reforma tributária, que é necessária aqui para o Brasil. Por exemplo, nós temos, quando você fala de importação, 5 ou 6 impostos. O imposto de importação, o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS. Isso é básico. Quando você fala em uma reforma tributária adequando esses 5 ou 6 impostos para um IVA, maravilhoso. A nossa carga tributária é extremamente alta. Nós temos uma média 60% de um item importado, ele é imposto aqui no Brasil. Então ele chega com muito imposto e não consegue se produzir. E então eu acho que tudo caminha-se para um IVA, de cair de 60% e ir para uns 25%, 27%. Aí fica bom. Aí a balança comercial começa a ficar interessante. O cara que importa, ele vai começar a pensar em exportar carga, porque aí entra um drawback, entra um processo um pouco mais rebuscado, digamos assim. Então eu vejo essa evolução no comércio exterior muito rápida e muito, digamos assim, dinâmica. O que é importante é a gente saber qual o próximo passo a ser dado. Só como experiência, há uns 4, 5 anos atrás, colocaram no tema o Ciscoserve. Ciscoserve nada mais é do que o seguinte: tudo que era tudo que era relacionado a serviço, era necessário você registrar no sistema, o Ciscoserve. Hoje em dia não existe mais o Ciscoserve, porque a partir de janeiro do ano que vem, estima-se que toda pessoa que presta serviço, ou empresa ou pessoa, ela vai ter que dar uma nota fiscal de serviço. Isso já vai para um sistema automático que ele já vai dar uma olhada em tudo aquilo, ou seja, o Ciscoserve caiu. Isso é a inteligência da Receita Federal entrando em ação para evitar
lavagem de dinheiro, evitar evasão de divisa, enfim, o que for. Então, eu estou vendo o comércio exterior melhorando muito e rapidamente. Muita coisa veio por questão de pandemia, por quarentena, por ficar em casa, etc. E tal. Mas eu vejo isso, comparando a 10 anos atrás, como uma evolução absurda. Gente, há 10 anos atrás a gente usava fax ainda para passar um documento para, sei lá, para o despachante. Hoje em dia não se existe mais fax, então é muito mais rápido. E eu vejo com bons olhos. E só dando um adendo também, as pessoas falam, não, mas tá difícil ser contratado, tá difícil arrumar vaga na área. Balela, porque a partir da hora que você bate impostos, começa a fazer impostos, de mais gente trabalhando para fazer aquilo. Então, se hoje você tem um cara que é um analista que, sei lá, ganha 10 mil reais, você vai precisar de dois para um fazer importação ou exportação. Então, é balela que pensa, não, tô ultrapassado, não consigo vaga, fica naquele, como uma amiga minha fala, na síndrome de Gabrielão, nasci assim, viverei assim, sou sempre assim. Não, mas vaga vai ter e vai ter muita. E tudo voltado à logística também, porque com o importador vai ser necessário mais carga, vai ser necessário mais processos logísticos, mais despachantes, enfim, tudo é uma rede, tudo é uma grande rede. Eu vejo com bons olhos. Eu estou falando para algumas pessoas e tenho conversado com algumas pessoas que quando voltar um novo normal, a primeira coisa que vão se perguntar é o que você fez. Se você estudou, o que você estudou, se você se atualizou. E a segunda coisa que eu falo também é que emprego existe, não existe a mão de obra qualificada. E as pessoas, muitas das vezes, não querem se qualificar. Elas não aceitam sair daquela zona de conforto. Eu costumo brincar que quando eu comecei a minha vida profissional, eu fiz no Senac, eu fiz o curso de datilografia, que era importante naquela época para eu bater conhecimento de transporte. Se eu botar isso no meu currículo hoje, que eu tenho esse conhecimento, não vai valer de nada. Então, essa mudança ela precisa ser constante, essa evolução precisa ser constante, a busca do conhecimento ela precisa ser constante. E o que você diria, Thiago, para a gente finalizar, o que você diria para esse profissional, primeiro, que está entrando no mercado, onde buscar esse conhecimento, e para aquele profissional que está fora do mercado, como ele pode voltar para esse mercado. Mas antes disso tudo, se você pudesse dizer onde que eu encontro esse material, onde que as pessoas encontram esse material, se ele está disponível para leitura, eu te agradeceria, que é de grande valor a gente também divulgar essas informações. Como eu falei, eu fiquei um tempo sem emprego, de fevereiro até mês passado. E eu poderia muito bem acordar todos os dias às 2 da tarde e dormir às 4 da manhã e não fazer absolutamente nada. Me veio um estalo na cabeça e eu criei o canal Comex Fácil. O canal Comex Fácil, eu dou esse exemplo, por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, é o conhecimento que eu tinha, que eu queria passar para frente, mostrar que o comércio exterior é mais simples do que se imagina, etc, etc, etc. Hoje em dia, eu criei um e-book. E tem muito material, eu não falo só do meu, mas tem muito material por aí que é muito simples você achar. Os meus e-books eu criei em 2 modos, eles fazendo um jabá sobre mim, 2 modos que a pessoa paga R$65, ela tem, se não estou enganado, 120 páginas na mão ali, e ela acessa de um celular, que é muito mais fácil. E outra, existem grandes e-books por aí, existem grandes professores por aí. Eu conheço profissionais da área, bons professores, que simplesmente colocam os vídeos na internet sem querer ganhar. Eu sou um deles. Eu não sou professor, eu sou apenas alguém que sabe um pouco e quer passar para frente. Eu não quero ganhar absolutamente nada com isso. Mas o que eu acho importante tem muito material de boa qualidade. Tem muitos cursos de ótima qualidade que são baratos. Então, por exemplo, eu sempre indico o teu canal Aduaneiro, que é espetacular. E são cursos de 10, 15, 20 reais, cursos rápidos. Você tem outros cursos, como aduaneiras, você tem
o próprio Senai, o Senac, você tem o Sebrae, você tem, como é que eu posso falar? Empresas que cuidam disso e querem ajudar o profissional. Então, não é, por exemplo, uma faculdade que você paga uma mensalidade absurda e você fala, nossa, eu estou ficando desanimado com aquilo. O que eu falo para o profissional hoje? Vai atrás de informação. Se você acha que aquela informação que você tem ela é pequena, inválida e estranha, procura outros profissionais. Hoje em dia nós temos LinkedIn. Hoje em dia nós temos profissionais de muito fácil acesso. O que antes, há 10, 15 anos atrás, esquece. Você encontra bons profissionais no LinkedIn da vida e o cara está ali para te ajudar. Você encontra bons profissionais no YouTube. E a pessoa simplesmente está ali para te responder, te ajudar e te dar uma clarificada, te dar um norte. Então, tem muito disso. A facilidade que nós temos hoje na área é muito grande. Então, caiu aquele conceito de eu tenho conhecimento, eu não passo para frente. Balela, não existe mais isso. E, claro, Legal, né? as empresas que cuidam dessas aulas, digamos assim. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou passando as pessoas para elas poderem te encontrar mais fácil. Deixa eu só adicionar aqui os seus canais para a gente. E esse e-book, eu encontro ele aonde, Thiago? Eu vou colocar aqui lá no meu canal. Peraí, deixa eu pegar. Ele tá no. Nossa, te falo já. Deixa eu abrir aqui, eu tenho fácil no. Peraí. Deixa eu abrir o Orbita. O seu Facebook é esse que eu estou colocando aí. Deixa eu ver. Certo? Isso. Como é que faço isso? Exato. Agora deixa. Deixa eu abrir o Orbita. Eu vou passar os links aqui embaixo. Não sei se as pessoas conseguem ver. Mas no próprio Facebook do Comex Fácil, ele tem os links dos e-books. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu estou abrindo aqui o site onde ele está hospedado. E é muito fácil, gente. São e-books que você paga R$65, você tem todo o material de comércio exterior ali, de logística, tudo que é voltado à área. Eu fiz com tanto carinho isso, que eu fui colocando tudo que eu sabia. Não sei se ele vai abrir fácil aqui. Mas, peraí, estou entrando nele. E o mais interessante, não é só meu, mas tem outras pessoas, no próprio canal O Como é que faço, se você puder colocar o canal também, é super legal, e isso eu coloco aqui embaixo, ou o canal do YouTube, youtube.com/c/comexfácil. Eu indico outros aqui, eu coloquei no comentário também. Indico outros profissionais que também cuidam disso. Eu acabei de colocar no chat aí também, onde que te encontrar, teu canal, no YouTube, tá no chat, para as pessoas te encontrar. Eu acompanho o Thiago, tem muito material bom que eu me interesso. É muito importante isso, essa troca. Tem vários canais bons mesmo no Facebook, no YouTube, e o do Thiago é um deles. Nós temos muitos canais falando de logística, muitos mesmo, e o Thiago ele partiu para a linha de comércio exterior, que acaba sendo uma das áreas, e essa juntão tem trazido muito conteúdo para o profissional que quer entrar. Nós temos muitos jovens aí entrando nessa área, precisando desse conhecimento, e às vezes ele, como na minha época principalmente, que eu tinha que ir para a biblioteca do bairro, e hoje você tem essa gama de informações que pode ajudar essa juventude. Tiago, eu queria que algumas pessoas entraram depois. Eu gostaria de pedir novamente, se for possível, para você dizer quem é o Tiago, o que o Tiago faz, qual é a linha de trabalho do Tiago, se o Tiago, além desses canais, além dos afazeres dele como profissional, se ele trabalha numa empresa própria, numa empresa privada,
Como eu acho, Tiago, se você trabalha como importador, exportador, despachante, onde que essas pessoas podem encontrar, fazer contato com o Tiago para ter uma troca de informação comercial? Onde que eu encontro o Tiago hoje? Bom, eu sou um profissional com quase 20 anos de mercado. Sou formado pela Universidade Paulista em 2005, então faz muito tempo. Pós-graduado 2 vezes. Hoje eu tenho o canal Comex Fácil, que é o... Amigo, desculpa eu te interromper, mas eu Claro, consegui, coloquei seu YouTube aí, tá? isso, Para as pessoas te seguirem lá, vou deixar aí na tela até o final da live. Se as pessoas isso. quiserem ver seu vídeo lá, fique à vontade. Uhum, perfeito. Eu coloquei também aqui os links dos e-books, tá? Então, eu sou formado há 15 anos e eu me coloquei a fazer o canal Comex Fácil. O canal Comex Fácil é um projeto pessoal muito meu, onde eu comecei a falar simplesmente da área de comércio exterior para facilitar as coisas para todo mundo. Muitas pessoas passam o comércio exterior como se ele fosse difícil. E a minha ideia é simplesmente clarificar a situação toda. Hoje eu trabalho em uma empresa, sou um prestador de serviço, então sou um PJ, digamos assim. Tenho uma vontade absurda de aprender, uma vontade absurda de ensinar também, tanto é que o próprio canal ele surge disso. Trabalho como importação e exportação, e isso envolve outras coisas, drawback, enfim, envolve outras situações corriqueiras no meu dia a dia. Já trabalhei em despachante, já trabalhei em trading, já trabalhei em importador, já trabalhei em exportador e até em agente de carga. E o mais importante, o que eu falo hoje em dia para as pessoas que estão começando? Não tenham medo. Não tenham medo, porque o comércio exterior é para todo mundo. Quando eu comecei, há anos atrás, a trabalhar, eu trabalhei num despachante, foi meu primeiro emprego. E ali eu olhava e falava assim, gente, não é possível que eu aprendi tanta coisa para fazer o burocrático. Aquilo não era bom para mim, mas podia ser bom para outra pessoa. Para mim não era. Então eu precisei partir e ir para frente. Eu tive a oportunidade de morar fora do país, o que me trouxe um engrandecimento gigante, porque eu precisei me sustentar, me autossustentar e com importação fazia isso. Então, gente, não tenham vergonha de ir para frente. Não tenham vergonha de aprender, não tenham vergonha de dizer não sei. Vergonha é você não saber a situação, ter medo e fazer bobagem. Então, assim, o canal Comex Fácil ele é criado para ajudar vocês, para ajudar todos vocês a se desenvolverem. Como vocês me acham? Tem o YouTube do canal. Eu vou colocar também, o Vitor já colocou os meus contatos no Facebook. Nós temos o Instagram também e nós temos o LinkedIn. Então, o meu Instagram é o @comexfácil.vídeos. Nós temos o Facebook, que o Vitor já colocou, e nós temos também o LinkedIn, que é o linkedin.com/comexfácil. É tudo muito simples, me achar é muito simples, e os próprios vídeos do canal. Então, não tenham vergonha, procurem, e qualquer dúvida, eu estou inteira disposição sempre. 24 horas por dia, estou com o celular na mão. E projetos futuros? Existem? Sempre, sempre. Primeiro de tudo, eu criei os 3 e-books, né? Na verdade, são 2 e um se complementa. Eu tenho uma vontade absurda de querer escrever, de querer dar palestras. Claro, não posso largar o meu emprego e não vou largar porque eu sou louco pelo que eu faço, eu sou maluco pelo que eu faço, por mais que muita coisa às vezes fuja da nossa mão, eu sou doido por comércio exterior. E onde eu trabalho, eu sou muito bem recebido, muito bem recomendado. Projeto futuro, eu quero ser professor de faculdade. Isso é uma grande vontade que eu sempre tive. Dar palestras, dar aula e ver o comércio exterior se desenvolvendo, ver a logística se desenvolvendo. Outra coisa que eu tenho um projeto absurdo e que eu acho que vale muito a pena. Hoje eu tenho 36 anos, quase 37. Eu quero daqui uns 15 anos, isso é projeto para governo. Eu quero daqui uns 15
ter rota ferroviária brasileira funcionando e funcionando bem, e a cabotagem funcionando bem. O que depender de mim, eu vou fazer. Meu amigo, mais uma vez eu te agradeço. Foi um grande prazer te receber aqui. Te conheço há pouco tempo. E é um grande prazer. Eu vejo essa tua paixão lá quando você faz as suas postagens lá no Facebook. E você posta lá, então eu vejo a sua paixão, eu vejo a dedicação que você tem, com a maneira de postar, a maneira de desenvolver as coisas. Então, assim, ter a tua amizade hoje é muito bom, porque a gente eu gosto de aprender com profissionais dessa qualidade igual a sua. Você falou aí de cabotagem, você falou de ferrovia, a gente já está tendo investimento de ferrovia lá no Centro-Oeste, marítimo no Nordeste, e eu também sou apaixonado por logística, então eu já deixo aqui o meu convite para depois dessa pandemia, vai estar um novo cenário para a gente fazer uma nova live, para a gente falar como está o comércio exterior, perspectivas para 2021. Eu acho que você tem muito a acrescentar aí nesse cenário, muito para mostrar para essa juventude. De coração mesmo, te agradeço. Eu acho que essa parceria de você poder trazer pessoas que tenham esse conhecimento como você tem, assim, de grande valia. Tenho certeza que esse seu vídeo vai impactar muitas pessoas que não conheciam o comércio exterior, e muitos profissionais de logística que estão se formando. Como eu falei, eu sou professor instrutor do Senai e eu bato muito nessa tecla do comércio exterior, que as pessoas acham que logística é transporte e armazenagem, para eles olharem mais para o comércio exterior. E, assim, esse seu vídeo vai ser impactante, que eu vou passar para eles, e vai trazer um alerta diferente. Então, eu deixo com você agora suas palavras finais, mas, antes de tudo, eu já te agradeço de coração. Imagina, é um prazer para mim. Quando você me convidou uns dias atrás, eu falei, nossa, peraí, eu criei um canal e agora eu estou sendo convidado a fazer uma live. Gente, para mim é um prazer, eu nunca tinha passado por isso. E eu vejo também a sua vontade, a sua paixão, a sua gana por querer simplificar as coisas. Eu acho que as pessoas precisam simplificar as coisas. E isso é o melhor. Eu vi o investimento que está começando a ser feito lá no Centro-Oeste para a ferrovia, vai demorar, porque a nossa ferrovia é muito velha, é tudo muito antigo, os vagões são antigos, enfim. Para cabotagem, vai demorar, porque os estaleiros são antigos, então tudo muito precisa ser melhorado. Mas, vendo isso tudo acontecer, e com os bons profissionais saindo do estaleiro, que eu falo, bom profissional ele precisa ter um bom professor. Não adianta nada o cara chegar numa faculdade e falar assim, eu tenho aula de logística, por exemplo, e o professor é péssimo. E eu vejo a tua vontade de querer ensinar as tuas postagens, então é recíproco tudo isso. Eu faço com o coração. E, por exemplo, quando eu não sei, eu vou atrás de situação. Eu estou conversando com um professor, que o cara manja, sei lá, 200, 300 vezes melhor do que eu, e está aqui me ajudando, está aqui me oferecendo espaço no meu canal para a gente fazer um bate-papo. E nossa, conta comigo para próximos e próximos e próximos. Eu falo que essa parceria não começa e acaba num dia. Ela começa de, sei lá, tem tempo indeterminado. Eu posso me ajudar também. Então, faço minhas as suas palavras e agradeço de coração pelo momento, por estar aqui também. Tá. Para terminar, quanto àqueles contatos que eu te passei, já conversei com as pessoas, eles estão aguardando o seu contato, que é o Fernando Trigueiro e o Marcílio. O professor Marcílio, ele é especialista em transporte ferroviário, aí se você quiser conversar com ele, e eles estão envolvidos nessa parte de porto lá em Recife, Porto de Pacém, essas coisas todas. Então fique bem à vontade, já falei para os dois que você ia entrar em contato com eles. Para ter mais dessa parceria, para depois a gente fazer uma live todo mundo junto, falando dessa cabotagem, falando dessa ferrovia. Já deixo o convite também. É só vocês marcarem que a gente está junto. E tenha uma boa noite, amigo.
Fico aguardando o seu retorno sobre a nossa outra live que a gente vai fazer. E te agradeço Sim. de coração mesmo. A hora que você quiser, você tem meus contatos, é só chamar. O que você precisar aqui do Rio de Janeiro, do Vitor, e eu puder ajudar, estou aqui sempre. Nossa, essa ideia de fazer uma live com 4 pessoas, para mim, é espetacular. Tá mais do que convidado para o canal Comex Fácil. A gente agenda um dia, enfim, mas está mais do que convidado. E vamos nessa, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. E conhecimento de outras pessoas é melhor ainda. Então, nossa, é um prazer para mim. Tá mais do que convidado. Vou falar com os 2 contatos que você me passou. Preciso falar com eles. Confesso que eu não tive tempo ainda. Imagina. Para parar e conversar com eles, mas é sempre um prazer para mim. E conta comigo. Tá bom, amigo. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Bom descanso. Precisando de algo, é só chamar no celular, lá nos canais, que a gente sempre se comunica. Fica com Deus. Você também. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a você. Tchau, um abraço. Tchau.